Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o julgamento sob perspectiva de gênero, que é uma abordagem que considera as desigualdades e preconceitos que afetam as mulheres e também outros grupos vulneráveis, visando que as decisões dos juízes sejam mais justas e equânimes. Para falar sobre o assunto, convidamos Sâmala Santos, ela é advogada, presidente da Comissão da Mulher da OAB de Vitória da Conquista e também do Conselho Municipal da Mulher. Sâmala, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Por que é preciso a criação de um protocolo desse tipo? Nós, mulheres, somos maioria quantitativa na população brasileira. Entretanto, nós somos minoria no sentido de direitos e políticas públicas pensadas para nós. Nós encontramos muito mais adversidades, machismo, misoginia, para poder adquirir os nossos direitos. Por exemplo, a mulher no mercado de trabalho, ela é mais desvalorizada porque nós engravidamos, nós geramos a vida e temos que ficar afastadas por pelo menos 4 ou 6 meses para o nosso salário maternidade. Então, é preferível contratar homens do que mulheres. Pensando nessa perspectiva de gênero, de mulheres estarem com menos direitos postos do que homens, que o CNJ lançou a obrigatoriedade da adoção do protocolo do julgamento com perspectiva de gênero no Poder Judiciário em âmbito nacional. E qual é exatamente o objetivo geral desse protocolo? O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero foi criado com o objetivo de orientar juízes e juízas no julgamento dos casos concretos, ou seja, nos processos em que eles têm em mãos, de modo que esses juízes eles possam julgar sobre a lente do gênero, ou seja, olhando a mulher naquele caso concreto, aquelas dificuldades que ela está enfrentando. E a partir daí, o que é esperado, Sâmala? Desse modo, nós estamos avançando na efetivação da igualdade e nas políticas de equidade, para que o direito adquirido por aquela mulher, ele realmente seja um direito que vá fazer a diferença na vida dela. Isso deverá ser aplicado somente na área civil ou outras áreas da justiça também terão que aplicar esse protocolo? Nós temos a aplicação desse protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero nas mais diversas áreas do direito. Bem, Sâmara, a justiça, ela pode transformar vidas, né? Mas ela pode realmente ser sensível às questões de gênero? E como é que esse protocolo pode ajudar nessa linha? É um documento orientador formulado pelo CNJ buscando garantir que os magistrados eles tenham esse olhar mais aguçado e que leve em consideração principalmente a dimensão de gênero nos processos judiciais. Esse protocolo ele visa assegurar que essas decisões judiciais elas sejam mais justas e equitativas, especialmente em casos de violência de gênero, discriminação e outras questões que focam e afetam especialmente as mulheres e a comunidade LGBTQIAP+. E você disse também que esse protocolo ele pode ser aplicado em várias áreas do direito. Pode dar um exemplo prático? Na prática, a gente consegue visualizar isso melhor, por exemplo, nos casos de direito de família, em que, por muitas vezes, as mulheres elas abdicam de sua vida para viver a vida da família. Então, em ações de divórcios, guarda de filhos, pensões alimentícias e violência doméstica, é de suma importância que aquele magistrado, o juiz daquele processo da vara de família, entenda que aquela mulher, naquele processo especificamente, então o juiz ele não vai olhar para um processo como se fosse qualquer um outro processo, mas analisar a particularidade daquele advogado que está trazendo a sua cliente, demonstrando para o juiz o que aconteceu durante aquele percurso do matrimônio para que ela chegasse nessa situação de ter que pedir um divórcio. E aí requerer uma pensão alimentícia para os filhos, mas isso já não acontece?
a necessidade de ter uma pensão alimentícia para aquela mulher, não só para os filhos, visando garantir que aquela mulher ela possa ter acesso ao mercado de trabalho, que ela possa conseguir reingressar às faculdades, ao estudo, para que ela consiga de fato trabalhar e criar essa independência que ela tinha antes do casamento. É nessa ótica que nós precisamos que os magistrados compreendam o processo nessa perspectiva de gênero, por essa lente da perspectiva de gênero, porque essa comunidade, essa minoria de mulheres, né, elas precisam ser vistas como particulares, né, como uma sociedade que precisa de fato de equidade. Você deu o exemplo de que esse protocolo poderia auxiliar o juiz a decidir em prol de uma mesada, por exemplo, para a mulher. E alguns homens me perguntaram, isso não seria priorizar a mulher em detrimento dos homens? Não quer dizer que o juiz vai tirar direitos daquele homem, especificamente na área de família, e dar mais direitos para as mulheres, mas é tornar aquela balança igual para os dois. Porque, veja bem, se a mulher não trabalhou no mercado de trabalho formal, mas a todo momento, naquela casa, ela construiu a família, criou os filhos, cuidou daquele marido, porque no momento do divórcio ela deve sair com prejuízo financeiro. Isso sem contar na manutenção do padrão de vida que o casal tinha, né? E isso diminuiria o prejuízo aí para os filhos. Vamos mudar agora para o direito do trabalho. Você disse que no direito do trabalho também é importante a adoção desse protocolo. Por quê? Porque o acesso ao mercado de trabalho e a permanência nesse mercado de trabalho pelas mulheres e pela comunidade LGBTQIA+, é muito mais difícil. Os preconceitos e discriminações enfrentados por ambas as comunidades torna o trabalho muito mais difícil. Desse modo, nesses processos trabalhistas, nessas reclamações trabalhistas, é de suma importância que o magistrado analise esse processo pela lente da perspectiva de gênero. E o protocolo não contempla só as mulheres. Para além disso, infelizmente no Brasil, nós enfrentamos essa discriminação de gênero com salários desiguais, assédio sexual e violações trabalhistas específicas de mulheres e pessoas LGBTQIA+. Então, nós precisamos que os magistrados eles estejam atentos a isso. As condições de trabalho dessas comunidades, a flexibilidade de licenças, se elas estão sendo realmente postas em práticas e que levem em voga esse testemunho oral e essas provas. E isso não seria um favoritismo. Não que os magistrados deem mais direito para uma comunidade do que para outra, mas que torne essa balança igual para que todos possam competir em igualdade nesses processos. O direito criminal, qual é a importância desse protocolo? É fundamental para garantir que as questões de gênero sejam adequadamente reconhecidas e tratadas, especialmente em casos de violência doméstica, crimes sexuais e discriminação. Como é que ocorre na prática a adoção do protocolo no direito criminal? Nos casos de violência doméstica, assédio sexual, estupro e qualquer outro tipo de crime que envolva essa dinâmica de gênero, o protocolo orienta que os magistrados, os juízes, tratem as vítimas de maneira sensível, compreendendo as desigualdades estruturais entre homens e mulheres, principalmente o que pode ter levado a esse crime. Considerar as circunstâncias de vulnerabilidade social e econômica das vítimas é essencial para um julgamento justo. E como seria esse modo justo na prática, Samala? Nesses casos de crimes sexuais ou de violência doméstica, o protocolo sugere que se evite tratar as vítimas de uma maneira que culpe-as ou que minimize o seu sofrimento. A busca por provas deve ser feita com uma sensibilidade maior, considerando as dificuldades que a vítima pode ter ao relatar o crime, por conta da situação em si, sem questionar a moralidade ou caráter com base em estereótipo de gênero. Em suma, no direito criminal, como o protocolo vai auxiliar?
Nessa perspectiva de direito criminal, o protocolo ele busca assegurar que o sistema de justiça não reproduza ou ignore desigualdades e violências de gênero, garantindo uma análise muito mais justa e humana nesses casos. Bom, Samala, o que representa esse protocolo? O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é um grande avanço para a comunidade feminista, para a comunidade LGBTQIA+. Lógico que a gente pode fazer a crítica de que ele veio tardiamente, né? Tendo em vista que a Lei Maria da Penha, ela foi instituída em 2006, o crime de homofobia também já veio, já está sendo colocado em prática, mas é importante a gente comemorar essas lutas, né? Esses ganhos no direito, focado no direito a essa classe que é minoritária. E a abrangência da utilização do protocolo, Samala? O protocolo, ele pode ser utilizado nas mais diversas áreas do direito, não só na área de direito de família, do trabalho e o direito criminal com essa vertente da violência, mas em todas as áreas em que precisa de fato ter essa análise mais minuciosa, ser analisado por essa lente dessa perspectiva de gênero, para que, de fato, nós tenhamos a prática do direito à igualdade, da não discriminação de todas as pessoas, de modo que o exercício da função, né, do Poder Judiciário se dê de forma a concretizar um papel de não repetição dos estereótipos e da não perpetuação das diferenças, né, construindo um espaço de rompimento com as culturas de discriminação e preconceitos na nossa sociedade. E como a sociedade civil, os advogados, eles podem participar de alguma forma ou se inteirar do protocolo? É papel nosso, da sociedade civil, ser fiscal dessa atuação do Poder Judiciário, se realmente os casos em que nós temos em tramitação na Justiça, os casos em que a nossa família, nossos amigos tenham em tramitação na Justiça, estejam realmente sendo julgados por essa perspectiva. E cobrar também dos nossos advogados, defensores públicos, dos juízes e dos membros do Ministério Público essa atuação, que não cabe somente ao Poder Judiciário, ao magistrado, mas a nós, enquanto operadores do direito, de que, por exemplo, no meu atendimento, no meu escritório, eu preciso ter essa perspectiva de gênero também analisada, como todos os outros. Obrigada, Samala.